Olá pessoal, eu sou Guilherme Renan e sejam bem-vindos a uma aula de Matemática Financeira, matéria que está dentro do curso de Gestão Financeira da FATEC Osasco. Vou apresentar-lhes o conteúdo da aula. HP12C, Introdução, exercícios com juros compostos, taxas equivalentes e exercícios com parcelas ou payments. Vamos falar um pouco sobre a 12C. Para quem pretende trabalhar na área financeira, é essencial saber manipular uma calculadora financeira. A HP12C é atualmente a mais usada no mundo. Ela possui 3 versões: HP12C Gold, que iremos usar nos exemplos de hoje, HP12C Platinum e HP12C Anniversary Edition. Hoje iremos aprender a calcular juros compostos na HP12C, portanto iremos delimitar seu uso somente a algumas teclas. Como podemos observar, as teclas da 12C são acompanhadas de 3 funções: a função que está escrita em branco, em laranja e em azul. A função em branco é a função padrão da calculadora, e para ativá-la basta apertar a tecla desejada. Para ativar a função em laranja, devemos apertar o botão laranja F. Depois apertar a tecla selecionada. Repare que ao apertar o botão F, aparece um F no canto do visor. Para ativar a função em azul, devemos apertar o botão azul G e depois apertar a tecla selecionada. Repare que ao apertar o botão G, aparece um G no canto do visor. Antes de começar com os exemplos e os exercícios de juros compostos, precisamos sempre lembrar de 2 coisas ao manipular essa calculadora. Primeiro, ao calcular os juros compostos, é recomendável ativar os juros compostos na calculadora. Isso pode ser feito apertando as teclas STO e a tecla EEX. Reparem que surgiu um C minúsculo no canto do visor. Esse C diz que a partir de agora a calculadora vai calcular juros compostos. E em segundo lugar, sempre que formos começar um cálculo de juros compostos, precisamos limpar a memória financeira da máquina. A HP não apaga a memória financeira após ser desligada. Essa memória só pode ser apagada depois de apertar as teclas F e FIN. As teclas da HP estão em inglês, portanto, ao invés de M de montante, temos o FV de Future Value, ou valor futuro. Ao invés de C de capital, temos o PV, ou Present Value, o valor presente. O I representa a taxa e o N o tempo. Ao invés da parcela, temos o PMT, ou Payment. Vamos usar também a tecla CHS, ou Change Signal, para mudar o sinal dos valores, tornando os valores positivos negativos e vice-versa. Caso você não tenha a HP12C em mãos, ela pode ser acessada online através desse link ou pela Play Store, no Android, com o nome de Andro12C Financial. Vamos aos exercícios. Vamos relembrar a fórmula para o cálculo de juros compostos. M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. M é igual ao montante, ou ao Future Value na HP12C. C é o capital, ou Present Value. I será a taxa de juros e N é o tempo. Vamos ao primeiro exercício. Aplicando-se R$15.000 a uma taxa de juro composto de 1,7 ao mês, qual o valor a ser recebido após 8 meses de aplicação? Substituindo na fórmula, teremos FV igual a 15.000 vezes 1 mais 0,017 elevado à oitava potência. Somamos 1 mais 0,17, depois resolvemos a potência e multiplicamos os 2 valores, dando a resposta final de 17.165,60. Nesse caso, o valor foi arredondado. Vamos aplicar esse exercício à HP12C. Mas antes, precisamos entender um pouco sobre o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, nós temos 2 setas, uma para baixo e uma para cima. Essas setas representam as saídas e as entradas no caixa.
Ou seja, se a seta está para baixo, quer dizer que há uma saída no caixa. E se a seta está para cima, quer dizer que há uma entrada no caixa. A linha horizontal representa o tempo que se passou após a aplicação. Substituindo os valores no nosso fluxo de caixa, nós teremos 15.000 como nosso valor inicial. Nesse caso, como se trata de uma aplicação, esse valor será negativo. Nós temos 1,7 ao mês como a nossa taxa e o tempo de 8 meses, e nós queremos descobrir o nosso valor final. Vamos resolver esse exercício agora usando a 12C. Vamos primeiro limpar a memória financeira da máquina. Então vamos apertar F e fim. Nós temos uma aplicação de 15.000, então vamos digitar 15.000 na calculadora. Como esse valor é uma saída de caixa, nós temos que deixá-lo negativo. Então vamos apertar o CHS. Como esse valor é o nosso present value, ou nosso capital, vamos apertar o PV. Nós temos uma taxa de 1,7 ao mês. Então vamos digitar 1,7 e clicar na tecla I. Repare que na HP12C você não precisa transformar o valor da porcentagem. E por último nós temos o período de 8 meses. Então vamos digitar 8 e N. Nós queremos saber o montante, ou future value. Então vamos apertar o FV na calculadora. Nós temos o valor final de 17.165,60 centavos. Vamos falar agora de taxas equivalentes. Taxas equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo período, resultam em um mesmo montante. Os juros podem ser calculados como 1 mais I elevado a N. Nesse caso, I é a taxa de juros e N é o tempo. Como estamos falando de uma taxa equivalente, nós podemos igualar as duas taxas. Vamos ver alguns exemplos. Qual a taxa anual de juros equivalente a 2% ao mês? Nesse caso teremos 1 mais a taxa de juros elevado a 1 igual a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Substituímos os números na fórmula e temos 1 mais a taxa ao ano igual a 1 mais 0,02 elevado a 12. Somamos os valores da taxa mensal e passamos o 1 subtraindo. Calculamos a potência e diminuímos 1. Depois transformamos o resultado em porcentagem. Teremos aproximadamente 26,82% ao ano. Vamos a outro exemplo. Qual a taxa mensal equivalente a 15% ao ano? Neste caso, temos a mesma fórmula, 1 mais a taxa anual elevado a 1 igual a 1 mais a taxa mensal elevado à 12ª potência. Nesse caso, substituímos o valor da taxa anual. Ficamos com 1 mais 0,15 igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Então ficamos com a raiz de 12 de 1,15 igual a 1 mais a taxa mensal. Neste caso, como estamos trabalhando com HP12C, HP não consegue calcular esse tipo de raiz. Então podemos mudar esse número para 1,15 elevado a 1 sobre 12. Depois de calcular o valor, nós subtraímos 1 e temos a resposta final de 1,17% ao mês. Para calcularmos as taxas equivalentes, nós precisamos relacionar os dois períodos. Se temos uma taxa mensal e uma taxa diária, neste caso, como a taxa mensal é a maior taxa, a taxa diária será elevada a 30, pois em um mês nós temos 30 dias. Se temos uma taxa anual e uma taxa mensal, a taxa anual será elevada a 1 e a taxa mensal será elevada a 12, pois temos 12 meses em um ano. Se temos uma taxa anual e uma taxa semestral, a taxa anual será elevada a 1, pois é a maior taxa, e a taxa semestral será elevada a 2, pois em um ano temos 2 semestres.
Se temos uma taxa semestral e uma taxa mensal, a taxa semestral será elevada a 1, pois é a maior taxa, e a taxa mensal será elevada a 6, pois em um semestre nós temos 6 meses. Vamos falar agora sobre as parcelas. Muitas vezes, em um problema, teremos um valor parcelado. Isso significa que teremos parcelas fixas e iguais por um determinado período. Essas parcelas podem ser com ou sem entrada. Com entrada significa que a primeira parcela será paga no momento da compra ou da aplicação. Sem entrada significa que a primeira parcela será paga somente um período após a compra ou a aplicação. A fórmula para o cálculo com parcelas é FV, ou valor futuro, igual a parcela dividido por 1 mais a taxa elevado a 1, mais a parcela dividido por 1 mais a taxa elevado a 2, mais a parcela dividido por 1 mais a taxa elevado a 3, e assim por diante até o período estimado. Para esse tipo de cálculo, o mais recomendado é usar a 12C, já que com períodos longos o cálculo pode ficar muito extenso. Vamos ver alguns exercícios. Um computador de R$ 2.667,29 foi parcelado em 10 vezes de R$ 299,89. Qual foi a taxa de juros paga? Vamos dar uma olhada no fluxo de caixa nesse problema. Como estamos falando de uma aquisição, então o nosso PV será positivo. E como o pagamento das parcelas é uma saída de caixa, esse valor será negativo. Vamos fazer o cálculo com HP. Vamos primeiro limpar a memória apertando F e fim. Nós temos uma aquisição de R$ 2.667,29. Então vamos digitar R$ 2.667,29. Como é uma entrada, o valor continua positivo. E como é o nosso present value, vamos apertar PV. Nós temos 10 parcelas de R$ 299,89. 10 é relativo ao período, então vamos digitar 10 e N. E temos as parcelas de R$ 299,89. Então vamos digitar as parcelas. E como se trata de uma saída de caixa, vamos mudar o sinal para negativo e apertar PMT. Nós queremos saber a taxa de juros, então vamos apertar o I para descobrir a taxa. Nós temos uma resposta final de 2,19 ao mês. Agora vamos ver o mesmo problema com uma parcela de entrada. Repare na diferença do fluxo de caixa. A primeira parcela está junto ao período da aquisição do produto. Para fazer o cálculo com uma parcela de entrada, nós precisamos ativar outra função na HP, a função Begin, o começo. Nós podemos ativar essa função apertando a tecla G e a tecla BEG, de Begin. Reparem que ao apertar, surgiu a palavra Begin na tela. Isso quer dizer que a HP a partir de agora irá calcular o valor com uma parcela de entrada. Antes de começar o cálculo, vamos limpar a memória financeira da máquina. Vamos colocar os valores na calculadora agora. Nós temos 2.667,29 como nosso present value. Nós temos 10 como nosso tempo. E nós temos uma parcela de 299,89. Lembrando que esse valor é negativo, pois se trata de uma saída de caixa. Esse será o nosso PMT. Nós queremos saber a taxa, então apertamos a tecla I. Temos 2,71 ao mês. Para desativar a função Begin, basta apertar a tecla G e depois apertar a tecla End. O resumo da aula de hoje.
Na aula de hoje aprendemos o cálculo de juros na HP 12C, o cálculo de taxas equivalentes e o cálculo com parcelas com e sem entrada. Espero que tenham gostado da aula de hoje.